Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, nos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra, 3 da NET, também pelo tvosasco.com.br e pelo www.secor.org.br. Hoje nós vamos falar com o advogado Dr. Alexandre Volpiani, ele que é conselheiro na Regional de Prerrogativas de Barueri e foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Osasco, aí de outubro de 2017 até agosto, agora de 2018. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo ótimo, Jefferson. Prazer estar aqui. Bom dia aos comerciários e aos telespectadores que nos assistem, né? Nós é que agradecemos aí você reservar um espacinho na sua agenda para vir conversar aqui com os trabalhadores e trabalhadoras, explicar um pouquinho algo que a gente até pouco tempo não ouvia falar, que eram as prerrogativas dos advogados. E o doutor Alexandre vai explicar aqui um pouquinho para os nossos telespectadores, para o comerciário e para a comerciária, a respeito desse tema que entrou em evidência aí com fatos recentes, né? Falar também sobre direitos humanos, há uma compreensão um tanto confusa hoje em dia na nossa sociedade a respeito do papel da Comissão de Direitos Humanos, dos direitos humanos em geral. Para conversar aqui conosco também o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Bom dia, doutor Alexandre. É um prazer ter o senhor com a gente aqui, trazendo um pouco dessa experiência para os trabalhadores, né? É um prazer mesmo. E aproveitando a oportunidade, Jefferson, falar para o trabalhador, o comerciário e comerciária, que já fecharam duas convenções, a do supermercadista, a Cincovaga, e fechou também a Cicomércio. Fique atento, já é para vir, algumas empresas já deu aumento, do ramo do supermercado já deram aumento, né? Se você não recebeu, nos procure, que a gente vai dar uma ligadinha para alertar o patrão, né? E que ele não pode esquecer, né? Porque eles precisam do trabalhador. Bom dia. E qual foi o índice, Arruda? Fechamos, as duas convenções fechamos com 4,4, né? Provavelmente as outras que faltam fechar vai vir nessa mesma linha, né? Esperamos, né? Porque em vista do ano passado, que foi 1,75, né? Já tivemos uma grande vitória, né? Justamente na atual conjuntura que a gente está, né? Uhum. Então, o trabalhador tem que ficar atento, né? Porque já aumentou mais um pouco, né? Então já dá para comprar mais um pouquinho de um pernilzinho, um peruzinho agora no final do ano. Mas fica atento, né? Tem muitos patrões que vai querer enrolar e não dar o aumento na data certa, né? E você, comerciário e comerciária, pode conferir informações completas aí do fechamento no site do sindicato, www.secor.org.br. Vamos falar aqui sobre o nosso tema. Doutor Alexandre, conta um pouquinho, antes da gente entrar aí no assunto das prerrogativas, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi descobrir a advocacia, o direito, chegar à Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui em Osasco. Olha, é uma trajetória que, como advogado desde 2006, na faculdade eu entrei em 98, eu tenho um tio, que é um advogado muito competente, que tem um renome na cidade, que é o Dr. Reinaldo Volpiani, um dos maiores advogados trabalhistas que eu já vi na minha vida, e eu vejo bastante, né? Uhum. E, claro, ele é um dos pais que eu tenho. Eu tinha uma convivência muito grande com ele desde criança, é um tio muito bom, muito presente, que me incentivou a ser advogado. Eu brinco, né? Que eu tive duas inspirações na advocacia. Ser advogado pelo meu tio e criminalista graças ao Dr. Lindenberg, pessoa que é um amigo que eu tenho também, me levou para o meu primeiro júri e a partir daí eu falei, não, eu sou advogado pelo meu tio, criminalista graças ao Lindenberg. São duas inspirações que eu tive, é uma profissão que eu amo, nunca pensei em fazer nada diferente disso. Vejo o meu tio desde criança vibrando com a advocacia e com o jeito dele, que muita gente conhece, que é vibrante, é forte. Isso me inspirou, não teve jeito. Meus pais não são advogados, mas tenho dentro da família outros advogados de renome, que é da parte do Carnelós, né? Que, por exemplo, o doutor Eduardo Carnelós foi presidente da ASP em São Paulo. Ele, inclusive, advogou em casos de muito impacto para a sociedade, que foi aquele estudante de medicina que entrou no cinema e infelizmente ceifou a vida de
14 pessoas, Michel Temer. É um advogado de bastante renome, pessoas que eu me inspirei, graças a Deus eu tive na minha vida para ser advogado. Em 2006 passei a advogar, fui aprovado no exame de ordem, já cursei também a especialização em Direito Penal lá no Mackenzie e vim trabalhando. O advogado começa, né, batalhando bastante, criando carteira. E na OAB mesmo eu entrei em 2013, na comissão de prerrogativas, onde eu fiquei por um tempo, saí, porque teve alguns problemas lá institucionais, em 2013 até 2016, foi a primeira gestão do atual presidente. Na segunda gestão dela, em 2016, eu voltei como assessor novamente de prerrogativas, e a partir daí, com uma liberdade para desenvolver um trabalho, em nome das prerrogativas e da advocacia da cidade, eu passei a fincar numa raiz dentro da OAB Osasco definitiva. Criamos uma das maiores comissões que existem no país, proporcionalmente falando. Osasco é uma cidade de quase 5 mil advogados inscritos e nós chegamos em uma época a ter 65 membros nas prerrogativas. 65 advogados voluntários trabalhando em prol da ordem. Isso não é fácil conseguir. Sim. Ainda mais num período tão tumultuado para a ordem. Sim, né? Porque, assim, a sociedade osasquense acompanhou todo esse episódio que aconteceu com a última direção da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda está em desdobramento, está em segredo de justiça, inclusive, mas assim, essa participação nas comissões, ela não é atrelada à direção da OAB, é uma participação voluntária. Né? É uma participação voluntária onde nós trabalhamos para a ordem, não para pessoas. Eu sempre bato nessa tecla, principalmente em prerrogativas. Prerrogativas é o quê? Significa privilégios no dicionário, mas para o advogado é ferramenta de trabalho. Quando nós defendemos isso, nós defendemos o quê? Um advogado que não está conseguindo exercer perante as autoridades, nos processos em que ele atua, os seus direitos previstos no nosso estatuto, no artigo 7º do nosso estatuto, Lei 8906, de 94. Lá existem mais de 60 direitos, né? Dentre eles é dirigir-se às autoridades, transitar nos locais de fórum, nos locais públicos. São esses direitos básicos que às vezes são desrespeitados. Ou exercer o trabalho mesmo dentro da própria audiência. A gente discutia antes de entrar no programa. Um advogado que entra numa audiência, ele precisa do quê? Que conste tudo o que aconteceu naquele ato. Porque se não constar, o que acontece? Ele não consegue discutir isso numa instância superior. Ele não existe. Exatamente. Né? Ele deixa de existir processualmente. Ficou só no verbal. E se tiver que gritar por alguma nulidade, ele não vai conseguir, porque não consta na ata. Existem algumas autoridades, alguns juízes que às vezes não querem constar, não querem acatar esses requerimentos do advogado, então é aí que entra as prerrogativas. Nós vamos lá para que isso seja garantido para que ocorra. Se não ocorrer, ele vai ser acionado perante corregedorias e administrativamente das formas que forem. Mas tem que constar. Agora, esse tema prerrogativas, ele ficou muito em evidência a partir de um episódio que ganhou notoriedade nacional, que foi o caso da advogada Valéria Lúcia dos Santos, né, que durante uma audiência lá no 3º Juizado Especial Civil de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi algemada, né, no meio de uma audiência ali com uma juíza leiga. Né? Isso ganhou uma repercussão nacional. A própria advogada depois se colocou numa condição de ter visto ali uma ação de racismo, né? Que embora ainda seja uma questão em discussão, mas de fato ali houve um direito da advogada, do trabalho da advogada que foi cerceado. É esse o entendimento? É essa a discussão, doutor Alexandre? Sim, na verdade, em prerrogativas nós analisamos os fatos da forma mais urgente possível para que se faça a justiça. O que foi apurado até o momento, vamos falar do que está oficialmente dito. As corregedorias, etc., apuraram a desenvoltura dos policiais militares, por exemplo. Disseram que foi dentro dos rigor, dentro da normalidade. Da juíza, idem. Houve uma promoção de arquivamento de um inquérito contra os policiais e juíza leiga. A OAB promoveu um desagravo,
o mais rápido que pôde, mas o mais importante, Jefferson, é a questão institucional. Não se mexe com um comerciário, por exemplo, sabendo que ele tem um sindicato forte, que é o Secor, por exemplo. Então ninguém vai mexer com esses comerciários, ninguém vai deixar de dar o aumento que foi determinado, ok? Essa é a premissa de ordem. Nós somos uma instituição, nós estamos e devemos estar à frente do advogado, para resguardar o advogado, estar à frente dele nesse tipo de situação. Então, a força institucional, baseado nisso, né, ela tem que, o quê? Estar à frente do advogado para defendê-lo, para que ele tenha respeito. Quando se chega um advogado numa mesa de audiência, o juiz pense, eu não vou desrespeitar nada aqui. Se ele falar, eu quero que conste tal situação em ata, vou constar. É o trabalho do juiz, a ata é o espelho do que ocorre. Não só a ata, como qualquer outro procedimento em delegacia, em promotoria, em procuradoria-geral, da União, do Estado. Todo o trabalho que o advogado faz tem que ser documentado. Então, a OAB tem que estar à frente disso. E quando ocorre um problema desse, a OAB tem que tomar as dores desse advogado, para se fazer presente, para se dar ao respeito, para que as pessoas respeitem cada um que faz parte dessa ordem. E não precisa ser um membro de ordem das prerrogativas dos direitos humanos para ser... todo advogado. Todo advogado é um membro da ordem, é um defensor de prerrogativas por natureza. É o que a gente jura, né, quando nós recebemos a nossa carteira. Prerrogativas, direitos humanos, a ética, nós fazemos um juramento, ou seja, todos nós temos que defender isso, independente de ser membro de ordem ou não. Agora, tem alguma razão que justifique um juiz não querer anotar em ata alguma coisa que aconteceu no decurso? Está fazendo coisa errada. Vai se prejudicar, vai ter problema lá no tribunal, no recurso. Quer dizer, quando ele se recusa a colocar em ata, alguma coisa errada ele fez. Algum procedimento não está sendo feito. E ele está reconhecendo isso. Por quê? Se eu consto em ata uma situação, eu estou constando para quê? Para discutir isso numa instância superior. Se o juiz está errado, o que acontece com ele perante os pares dele? Entendeu? Esse é que é o problema. Então, por isso que o advogado hoje em dia, e a lei permite isso, tanto o Código Civil quanto súmulas do STJ, do STF, o advogado em toda audiência que ele entra, ele tem que gravar. Ele entra gravando, ele não precisa informar. Ele não precisa dizer, eu estou gravando essa conversa. Essa audiência. Pode gravar normalmente. Ele grava normalmente, ele deve gravar. Mas o que está faltando para o advogado, que é acima disso, além do respeito e da força institucional que está um pouco baixa, está faltando união. Porque o que nós mais vemos dentro das prerrogativas, na defesa delas, é uma situação adversa com um juiz, o advogado se retira da sala, ele não dá o suporte para o colega, às vezes ele até ri, porque o colega está passando vergonha, e isso é um problema seríssimo. Porque esse advogado que ri, que se retira, que não dá o suporte, amanhã pode ser ele. E aí ele vai falar, poxa, a OAB não está comigo, meus colegas me abandonaram, mas ontem eu fiz a mesma coisa. Então, independente de eu ser a parte adversa do meu colega, que eu já vi um adverso defender o colega. Dr. Edson Bello, um dos maiores nomes de prerrogativas que existem no estado de São Paulo, ele, dentro de um júri, o que aconteceu? O advogado de defesa queria tomar água. A juíza disse, o senhor não pode tomar essa água porque é do tribunal. O doutor, primeiro, o nosso estatuto diz que o advogado exerce função pública. Porque ao defender a lei, mesmo que de forma particular, ele está defendendo uma instituição pública, que é a aplicação da lei. Independente disso, se é público é de quem? É dele, é meu, é seu. É coletivo, né? E água, gente, não se nega para ninguém. O doutor Edson, que estava como assistente de acusação num júri, portanto, adversário. Adversário, ele se insurgiu e falou, excelência, água não se nega a ninguém mais. Ele está aqui também prestando um serviço público. Está no estatuto.
é que alguns juízes não conhecem a lei federal, que é o nosso estatuto. Entendeu? E ele se insurgiu e a água foi dada para o colega. E é isso que tem que ser feito. Poxa, ninguém pode mexer com... Mesmo que pudesse haver aí depois uma parcialidade aí do juiz como uma espécie de vingança do que aconteceu. Mas o exemplo é a união, a unidade. Um advogado defendendo que o outro faça o trabalho dele também. Porque se a gente quiser que o outro se prejudique, porque o juiz não vai com a cara dele, isso é deslealdade. A gente não está ganhando nada no direito, nada na competência, na técnica. A gente está ganhando por fatores externos e isso é uma fraude. Pois é, no caso da Valéria, ela em todo momento ela falava, né, nos vídeos que circularam, falava dizendo, vou chamar o advogado delegado das prerrogativas. Como é que funciona esse chamado? Você tem que sair da audiência para ir procurar? Como é que funciona? Na verdade, existem fóruns que, pelo que nós vimos, lá naquele fórum tinha um delegado de prerrogativas de plantão e, pelo que a gente verificou, ela saiu da sala para ir buscar esse delegado. Foi o momento em que a juíza Alega encerrou a audiência. Ela disse que queria chamar o delegado de prerrogativas porque ela queria ler uma contestação que não foi permitido. Então ela se retirou da sala e nesse momento a advogada, a juíza Alega, né, que é uma colega também, encerrou a audiência e aí é que começou o problema, por tudo que a gente conseguiu levantar. E assim, a ata encerrada não se mexe mais. Então, as prerrogativas teriam que auxiliá-la no sentido de fazer constar no processo o que houve, qual a situação, oficializar essa situação, para depois tomar as medidas cabíveis, né? Não sei o que foi feito, porque isso entra numa situação ética e interna que não é divulgada para a preservação da colega. Soube que houve um desagravo, alguns dias depois. O que é um desagravo? O desagravo é um ato que a ordem diz para determinada autoridade que ela violou as prerrogativas. E hoje, recentemente, o Conselho Federal da Ordem baixou uma normativa de que pessoas que sofrem desagravo, autoridades, normalmente elas se aposentam e querem advogar. Então elas batem advogado a vida inteira, se aposentam e querem advogar. Hoje, se sofrer um desagravo, não poderá mais. Não poderá mais advogar? Não poderá mais ser inscrita. Ela pode fazer o que ela quiser. Quem quer a ordem. Mas advogar, não. Nunca gostou de advogado, por que quer advogar? É mais ou menos essa matemática. Que é uma coisa para começar. Porque existem ainda projetos que visam criminalizar a violação de prerrogativas, porque quem viola a prerrogativa está violando uma lei federal. E ninguém se lixa muito com isso, infelizmente. Mas agora, tendo essa punição de não poder advogar, eventualmente, dependendo da gravidade da situação, ou havendo uma criminalização das prerrogativas, em que pese eu acho que violar prerrogativas é abuso de autoridade, já é crime, mas eu acho que algo mais específico ficaria ainda melhor. Então isso pode coibir ao quê? As autoridades a serem infratoras disso. Qual que é a importância disso, Jefferson? As prerrogativas do advogado. Todo mundo precisa de um advogado um dia. Todo mundo. Isso é fato. E não precisa ser criminal. Pode se separar, pode alguém da família falecer e fazer um inventário. Pode uma série de coisas. Processos trabalhistas, né? Previdenciários. Existem 1000 formas de se precisar de um advogado. E normalmente um ser humano, uma vez na vida, precisa. Não tem como. Não sei se vocês já precisaram, mas precisam. Um dia vai precisar. Um dia vai ser necessário. E se esse advogado for impedido de exercer o seu trabalho... Se esse advogado for impedido a justiça fica prejudicada. De acessar a justiça ou aos órgãos que ele tem que ir para defender os interesses de alguém, quem se prejudica? É o cidadão. O fim é o cidadão. Essa violação de prerrogativas acaba em quem? No cidadão. Porque o advogado, tranquilo. Estou lá, fiquei chateado, mas eu estou recebendo, não é? E o advogado está por quem? Por alguém, por um cidadão, que está lá tentando se defender de uma acusação criminal, se defender
de uma ação trabalhista ou acionando alguém de forma trabalhista, está lá tentando se separar e não consegue, e a separação nem sempre é consensual. Às vezes ela envolve guarda, às vezes ela envolve patrimônio, a maioria das vezes. E aí como é que faz? Então o advogado que não consegue exercer a advocacia vai refletir no cidadão que não consegue ter o seu direito. Esse é o pior problema. Agora, nesse episódio da Valéria, a gente conversava um pouquinho antes de entrar da doutora Valéria, né, antes de entrar aqui no programa, as autoridades que foram assim, pivô do que aconteceu, elas não passaram por medidas disciplinares, o processo as absolveu por completo. Disciplinarmente, não chegou, ainda não foi divulgado nenhum desfecho. Agora, o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, ele promoveu o arquivamento das denúncias contra os policiais. Isso é fato. Se vai haver recurso ou não, está dentro do prazo. Mas ele entende que foi uma situação necessária conter a doutora Valéria, porque ela, tecnicamente, segundo o que eles dizem, estava agressiva, e foi para a segurança dela. Eu acho isso uma piada. Eu acho isso uma piada. Se fosse um promotor algemado, Jefferson, eu tenho dó desses policiais. Eles iam acabar em Guantánamo, no mínimo. Mas como é uma advogada, uma pessoa de origem humilde, batalhadora, não cabe nada, não teve nenhum problema na visão deles. Mas isso é uma falta da força institucional mesmo. Não que a OAB naquele ato não fez nada, mas por um certo tempo... Como as instituições, inclusive a OAB, estão desprestigiadas aí, né? Também tem um desprestígio que é natural das omissões, de deixar correr solto algumas situações. Porque tudo que é concreto, ele acaba por quê? Por fatos pequenos que ocorrem várias vezes. Um relacionamento, ele dificilmente acaba por uma traição, né? Ele acaba pelo ronco, ele acaba pelo estilo de ser, pelo relaxo, por coisas pequenas. É assim com as instituições. As coisas pequenas que correm frouxas tornam a instituição fraca. Com o tempo vai tirando o respeito e a força dela. Então é a hora da OAB se mostrar forte, se mostrar ao lado da colega, para ver a justiça ser cumprida. E pressionar. E emitir nota, e entrar com representações, e fazer o papel que ela tem que fazer, que é brigar. O advogado tem que ter coragem, né? Já dizia o Sobral, né? Advogado tem que ter coragem, senão não serve para ser advogado. Então é hora da OAB intervir com força, mostrar a unidade que tem, para ver se dá justiça a esse caso, porque é uma coisa muito séria. Se não fizer nada nesse, imaginem os próximos, que a gente luta tanto contra, né? Pois é. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho da tua experiência, que eu acho bacana. Você fez um depoimento uma vez para a gente da participação na Comissão de Direitos Humanos, né? E nesse momento, o termo direitos humanos, defesa dos direitos humanos, está bastante desprestigiado no Brasil. Há uma confusão do que é direitos humanos, do papel dos direitos humanos, né? Até nessa conjuntura eleitoral, uma distorção muito grande, né, do que é direitos humanos. A impressão que fica, né, em alguns círculos, é que direitos humanos é só defender bandido, no final das contas, defender bandido. E você, com a participação na Comissão de Direitos Humanos, uma vez disse que a defesa dos direitos das pessoas, né, dos direitos dos próprios bandidos, ela representa 10% de todo o trabalho que é feito pela Comissão de Direitos Humanos. E olha lá. E olha lá, né? Não é, a turma brinca de direito dos manos, né? Sim, Direitos humanos. Explica um pouquinho dessa participação na comissão. Então, com o trabalho que eu tive, que após entrar na assessoria das prerrogativas, eu me tornei vice-presidente, e aí nós desenvolvemos uma estrutura gigantesca que nunca houve. A Comissão de Direitos Humanos estava tecnicamente parada. E é uma das comissões permanentes da ordem, ou seja, das mais importantes. Eu assumi, não tinha ninguém. Eu assumi como vice-presidente. Então eu comecei a montar uma estrutura, vice-presidente, secretário-geral e pessoas para subir essa comissão, porque ela precisava existir. Eu não nego que eu tinha um pensamento bem conservador antes de entrar nessa comissão.
Eu não fiquei nela por um ano, mas nesse quase um ano, de 0 a 50 integrantes, isso quer dizer que é uma das maiores do país, se não for a maior. É maior do que a seccional, que tem 28 membros, se eu não me engano. E começamos a desenvolver um trabalho, né, que basicamente, primeiro, nos inteirar do que se tratava, apesar de ser criminalista, eu tinha aquela visão de defender prerrogativas e os meus clientes, né, não de uma forma geral. Então comecei a trabalhar contra a corrupção, recebíamos denúncias de situações em órgãos públicos que estavam erradas. A gente ia levantar, a gente denunciava o Ministério Público, órgãos que estavam com funcionamento muito ruim, foi o caso do Conselho Tutelar. Nós fizemos uma diligência lá e constatamos N irregularidades, estrutura mínima, quase zero e precária, para atender vítimas de abuso sexual, vítimas de violência doméstica, sexual de qualquer tipo, menores de idade. Então, era uma instituição que não tinha nem cadeirinha para transportar crianças. E conseguimos, pelo menos, melhorar e muito isso na cidade. Dentre outras coisas. Lógico, acompanhamos situações de chacina, acompanhando as investigações até o desfecho. Teve situações carcerárias também, mas em boas conversas com os diretores do CDP de Osasco e da seccional, nós conseguimos melhorar bem a situação humana lá. Porque assim, Jefferson, a gente fala dos manos, né? Mas deixa uma pessoa trancada há 5 anos e bate nela todo santo dia. Quando ela sair, o que ela faz? Essa é mais violenta, né? Muito mais violenta. Essa violência. Então não adianta a gente vir com essa mentalidade de que foi preso porque errou. Ok. Está pagando, né? Mas adianta bater nesse cara há 5 anos ou tratar ele que nem um animal durante 5 anos para quando ele sair querendo matar todo mundo que ele vê na frente? Isso adianta? Não adianta. Então a mentalidade era essa. De fato, era até menos de 10% do nosso trabalho. Nós dávamos orientação jurídica para necessitados, nós coibíamos a corrupção, fazíamos muitas outras coisas além dos direitos de penitenciários e dos presos. Um papel que, em geral, a sociedade desconhece, né, da ação da Comissão dos Direitos Humanos, mas dos direitos humanos, né, das entidades de direitos humanos em geral. É que, infelizmente, alguns integrantes, eles querem ligar muito isso a questões políticas. E o que não é. Você entra em qualquer site de direitos humanos, você vai ver bandeiras políticas. E na ordem, primeiro, não podemos ser isso. Não temos partido. O meu partido é PAOAB, que eu falo, né? Partido OAB. E essa é a questão, desmistificar os direitos humanos para a sociedade. Por quê? Todos os direitos humanos defendidos, eles retornam para a sociedade. E engloba todos os direitos, trabalhista, previdenciário, tributário, tudo que você imaginar para o fim humano. Se isso não for respeitado, sobra para quem está solto, para quem está preso. Tá certo. Infelizmente o papo está ótimo, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer aqui a participação do doutor Alexandre Volpiani, a participação do nosso diretor Arruda. Muito obrigado. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.